Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, num vale, num monte, te adorarei, e a ti eu canto glórias, aleluia, 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 aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, num vale, num monte, te adorarei, e a ti eu canto glórias, aleluia, 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 aleluia. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, responsáveis por esse trabalho nessa tarde, nós estamos agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, vibrando para que a paz e a harmonia possa estar envolvendo todos esses filhos desse Pai maravilhoso que é Deus. Aonde quer que eles estejam, eles possam estar recebendo essas energias para refazer as atividades, para refazer a vontade boa de poder servir nesta seara de amor. Estamos te agradecendo também por esta oportunidade, por aqui estarmos e rogando que aquela casa que nos recebe com tanto carinho, dando-nos a oportunidade de crescer moralmente e espiritualmente, que ela possa continuar a receber a todos aqueles que lá se chegam no plano espiritual, porque materialmente nós não estamos tendo essa atividade, mas espiritualmente, todos aqueles que chegarem ali à procura de um afeto, à procura de um consolo, que aquelas portas possam estar reganhadas e os companheiros espirituais de braços abertos para poder receber esses companheiros. E que nós, da nossa parte, continuemos a vibrar para que ela continue cada vez mais fortalecida para poder oferecer esse consolo e esse afeto a todos os aflitos do caminho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade,
aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, mas livra, Senhor, de todo mal, porque é teu o poder, o reino, a glória e a justiça. E assim seja. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. No dia de hoje, nós que aqui estamos, quem é que já conhecia o tema da tarde? Além da Andréia, que me fez o convite, quem mais sabia deste tema? Só levantar a mãozinha só para eu anotar ali, porque depois a gente manda a provinha. Pois bem, quando fala assim, fome e sede de justiça, quem gostaria aí, num, 2 minutos, dizer qual a compreensão quando Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça? Quem gostaria de pronunciar? 2 minutos para dizer o que entendeu dessa frase. Nós temos fome de justiça, fome de Deus, fome de Jesus, fome dos conhecimentos espirituais, né? O pão espiritual que nós temos fome dele, não do pão material. E sede da justiça divina, da justiça de Deus, né? De beber a água divina, de comer o pão divino. A minha sede não é sede de águas, é sede de conhecimento doutrinário. Certo. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação sobre essa frase? Essa fome, essa sede que nós estamos sentindo hoje eu digo, no momento, né, dessa pandemia, dessa situação que nós estamos vivendo, a gente está sentindo mais. Eu não sei se a gente está mais sensível, mas a gente está observando mais o sofrimento das pessoas, né? Quanto pessoas, quanto animais, em tudo que vive nesse mundo, a gente está prestando mais atenção no sofrimento dessas criaturas, né? É uma mãe, é um pai, e a violência, né, que aumentou muito, a gente fica preocupado, né? Mas sabendo que o nosso pai está no comando, e ele sabe o que é melhor para nós, a gente fica mais, menos triste, né? Vamos dizer assim, e procurando compreender mais e orar mais por esses companheiros, né? Certo. Eu, estudando o tema, eu analisei bastante o material que a doutrina nos oferece, e aí eu selecionei alguns pontos para a nossa reflexão. Então, o nosso tema, ele está no livro de Mateus, na Bíblia, no capítulo 5, e nós temos o versículo 6 e 10. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 5. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o seguinte: bem-aventurados aflitos, aonde a gente vai ter justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, e dentro da instrução dos espíritos nós temos bem e mal sofrer, o mal e o remédio, e provas voluntárias. Tem mais itens, mas eu separei esses dentro do capítulo 5 para a nossa observação. E a gente começa com essa colocação em que, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, diz assim: somente
na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Os Espíritos dizem que somente na vida futura. E o que é a vida futura? Pode ser o dia de amanhã, mas necessariamente estão se referindo à vida após a morte física. E eles continuam dizendo que, se a gente observar na passagem de Mateus, e eu vou fazer uma observação sobre a Bíblia, na qual eu tirei esse versículo, que é na Almeida Revisada, Corrigida, e isso vai ser importante a gente ter essa percepção no decorrer do estudo, porque Mateus escreve assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A palavra serão significa algo no futuro. E no versículo 10, Mateus escreve que bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Quando ele diz que deles é o reino do céu, mostra-se a necessidade de um benefício no futuro, porque a gente alcança o reino do céu, na maioria das vezes, e dentro da nossa condição evolutiva agora, normalmente é quando desencarnamos, que deixamos o corpo físico e assim, adentrando ao mundo espiritual, nos encontramos em um clima de plenitude dado ao que fizemos na nossa existência física. E ainda continua dizendo que somente na vida futura é que pode se efetivar, conseguir conquistar as promessas prometidas para aqueles que na Terra estão em aflição. Mas os Espíritos nos fazem essa questão. Mesmo com essa certeza da vida futura, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E isto, cada um de nós, olhando o nosso próprio eu, quantas vezes a gente já não sentiu angustiado, triste, até mesmo injustiçado, pela companhia de telefone que nos manda uma conta que não é devida e a gente discorda dela, juros que é cobrado excessivamente num atraso que cometemos, num corte de água ou de luz que a gente fala, puxa, era só mais um dia que eu precisava, mas no entanto o fato aconteceu, numa criança sapeca que nos tira do sério, numa esposa que nos impõe rígidas regras, né, Marinha? Então, brincadeira, tá? Ou então, um esposo que exige muito da esposa, né, Ana? E assim a gente vai vivendo e cada um de nós experimentamos uma certa dificuldade, uma certa luta. E quando a gente se depara com um vizinho que a gente entende ser difícil? E quando a gente enfrenta também um chefe, um trabalhador que nos causa bastante desconforto? Ou dentro da circunstância, um cliente que nos provoca dificuldade ou até mesmo um fornecedor que nos atende e nos causa transtorno. E mesmo no dia a dia, a gente indo e vindo, Marinha observou sobre a questão da pandemia, dos aflitos, das dificuldades. Há aqueles que têm uma condição financeira e suportam essa passagem sem dificuldade, mas há aqueles que, por serem remunerados diariamente, a ausência do trabalho, da circulação, impõe uma grande dificuldade. Então, mesmo com essa certeza,
dificilmente se compreende essa conveniência, essa necessidade de sofrer para ser feliz. E aí, continuando, nós verificamos que o Emmanuel nos traz um texto interessante, onde ele diz o seguinte: a lição é ante a justiça, e ele diz assim: muitas vezes, enquanto na terra, sentimos-nos vitimados, que foi todos esses exemplos que eu passei aqui, pelo destino, e clamamos pela justiça do céu. Então, Emmanuel nos observa que muitas vezes estamos nos sentindo vitimados. E ele diz que se a aflição, porém, te constringe a garganta, qual golilha de brasas, e essa golilha de brasas é a argola de ferro com que no passado prendia o pescoço do criminoso no pelourinho, e o pelourinho é uma estaca em que se prendia a corrente e essa argola. Então, se a aflição que nos alcança no dia de hoje nos constringe, né, como uma argola que prende ao nosso pescoço, que dentro desse quadro de dificuldade que experimentamos, que nós sejamos capazes de contemplar em torno de nós, de olhar em torno de nós aqueles ou aquelas pessoas que, conhecendo a lei, abusam das faculdades e talentos que a vida lhes emprestou. Aquele que tem capacidade financeira, aquele que tem autoridade, aquele que é um doutor da lei, que é um conhecedor da legislação, que a aplica ou que usa ela em benefício próprio ao invés de auxiliar o próximo. Então, Emmanuel nos pede para que nós façamos uma contemplação em torno de nós, que nós sejamos capazes de observar em torno de nós. E também nos pede para estender ao redor, e que essas pessoas conhecedoras da lei estendem ao redor do caminho em que elas se encontram o pranto da desolação e o hálito da morte. Porque aquele que pode, ele tem duas opções. Ele pode utilizar a capacidade para fazer o bem a uma sociedade, ou ele pode utilizar esse recurso para o seu auto-benefício. Então, Emmanuel nos pede que dentro do nosso estado de aflição ou de dificuldade, que nós sejamos capazes de olhar em torno de nós e ver esses que conhecem as leis e que cometem esses crimes. Voltando ao Evangelho, a doutrina nos diz que será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias que a gente vem para cá e o objetivo é nos tornar pessoas alegres, felizes e que pode passear, tirar férias, caminhar para lá e para cá? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Porque dentro da Bíblia, dentro do Velho Testamento, nós verificamos várias lições dos profetas, bem mesmo como de Jesus, que diz que cada um segundo as suas obras, e aonde no Sermão do Monte ele nos traz as bem-aventuranças, mostrando aos que se encontram com dificuldades, não proclamou ele, Jesus, que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascem nesse vale de dores? E esta questão da parábola do bom samaritano, aonde um mestre, um doutor da lei, pergunta a Jesus: que farei para herdar a vida eterna?
Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? E como interpretas? E essa questão de Jesus serve para nós. O que está escrito na lei, no Evangelho e dentro da doutrina? Conhecemos? E uma vez conhecendo essas leis, como interpretamos elas? Inclusive com relação ao tema de hoje, em que estamos nele analisando os elementos que a doutrina e o Evangelho nos oferece. Como compreendemos? E aí a doutrina nos diz que nós, se quisermos, se acharmos conveniente a definição que eles nos dão, o Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Sabemos disso, temos a certeza desse fato, que nós somos um Espírito e que esse Espírito é uma centelha, é um clarão, é uma chama. E eles ainda diz que essa chama, essa centelha ou esse clarão tem uma cor que para vós vai do escuro ao brilho do rubir, conforme o Espírito é mais puro ou menos puro. E nós precisamos ter essa clareza daquilo que a doutrina nos oferece, porque a diferença entre o espírito menos puro e a diferença do espírito mais puro tem uma razão de ser, e nós temos uma trajetória, uma caminhada evolutiva entre um e outro. Sabemos disso, temos conhecimento e consciência desse fato, porque eles continuam dizendo que Deus impõe ao Espírito a encarnação. E aí nós vamos observar que o Espírito é essa centelha, é esse clarão, é essa chama. Com o fim de fazer a este Espírito chegar a uma perfeição, aonde para uns espíritos a encarnação é uma expiação, enquanto para outros espíritos a reencarnação é uma missão. Mas eles dizem que para se alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E aí a gente vê que o espírito ele tem como vicissitude, que é o alto, o baixo, a vicissitude é quente ou frio, a vicissitude é grande ou pequeno, a vicissitude também do espírito ou para o espírito é uma hora ele ser rico, outra hora ele ser pobre. Quando rico, para ele saber como utilizar esse recurso em benefício da sociedade, e quando pobre, para ele saber que o pouco com Deus é sempre muito. Temos nós essa clareza dessa informação? E ainda eles dizem que vamos verificar que o espírito também uma hora nasce no uniforme masculino, outra hora ele nasce no uniforme feminino. Porque, como vamos verificar, o espírito aqui ele é uma centelha etérea. E o corpo físico é um uniforme com que o espírito se anexa a ele, se junta a este corpo para o aprendizado. E aí eles dizem para nós que, como vamos observar nesta imagem, nós temos o corpo físico que surge ao 0 ano como bebê e ao longo dos anos se torna criança, já dá conta de andar, falar e começar a ter independência, quando se torna jovem mais independente, mais sábio e vai se tornando adulto. Ao longo dos anos, o corpo físico amadurece, a individualidade adquire conhecimento e sabedoria a qual antes ela não sabia, e o único detalhe é que quando chega, digamos, aos 100 anos, o corpo físico não resiste mais e morre. Mas que a doutrina nos mostra que o espírito ele é eterno. E a doutrina diz que o espírito escuro é um espírito bebê. E esse espírito bebê só nasce nos mundos primitivos. Eles não têm como nascer
nos mundos de prova e expiação. E o que a gente vai verificar que esses espíritos, apesar de serem espíritos bebês, com pouco ou nenhum conhecimento, porque estão começando as primeiras reencarnações, eles reencarnam muitas vezes. E a gente observa que o espírito bebê, ele vai nascer num corpo bebê, mesmo no período primitivo, mas esse corpo físico, ele amadurece, ele se torna corpo criança e corpo adulto. Então nós vamos ver aqui um espírito bebê num corpo já de criança crescido, mas vamos ver um espírito bebê num corpo adulto. E vamos ver outros espíritos bebês em corpos adultos. Mas Deus, sabiamente, da mesma forma que nós, quando temos uma criancinha, nós mandamos ela para o berçário. Então, dentro do berçário, nós temos um monte de criancinhas. Mas o berçário não fica sozinho. No berçário, nós temos almas jovens, almas adultas que cuidam das nossas criancinhas no berçário. Deus, sabiamente, lança a mão de alguns espíritos crianças, ou mesmo espíritos jovens, e faz com que eles renasçam nos mundos primitivos, em corpos também primitivos, e crescem junto com os espíritos bebês. Nós temos essa clareza? Porque isso é fundamental para a gente compreender a vida física e espiritual. E nós vamos observar que, à medida em que as almas evoluem, elas vão mudando de nível intelectual e cultural. No Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrer as diferentes fases da vida? Então eles respondem a Kardec: sim, Kardec, essa comparação dizendo que os espíritos são como crianças é uma boa comparação. É uma boa forma de demonstrar como os espíritos evoluem ao longo da sua existência, que é eterna. Eles começam como bebês, quando surgem das mãos de Deus, e ao longo das milhares e milhares de reencarnações e milhões de anos, vão se aprimorando e vão crescendo em tamanho e sabedoria. Mas devemos lembrar que, para nós, o espírito é uma chama, é um clarão ou uma centelha etérea. Foi a definição que eles conseguiram achar no nosso dicionário para nos dar a luz, para nos dar uma clareza, um entendimento de como poderia ser o espírito, para que a gente pudesse compreender como ele poderia estar junto de um corpo físico, sendo este corpo físico bebê, ou este corpo físico adulto. Nós vamos observar que um clarão pode tranquilamente coexistir junto de um corpo físico. E eles ainda dizem: se pudesseis ver, porque eles demonstram para nós que ainda não temos olhos físicos para perceber essa chama, esse clarão, mas que no futuro alcançaremos essa capacidade. Então eles dizem a Kardec que a criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita, porque a criança rebelde, como cada um de nós, verificamos que aquele que não deseja se instruir, aquele que não deseja trabalhar, ele permanece estacionado até o momento em que ele se dispõe a se desfazer da rebeldia e se dispõe ao trabalho ou ao estudo. Ele diz que o aperfeiçoamento, seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, aos 50 ou aos 100 anos, ela termina.
ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, essa informação nos ajuda a compreender essa chama, esse clarão em que, quando observamos um corpo à nossa frente, não sabemos qual é a natureza espiritual que ali está encarnado. E aí a gente vê que, à medida em que o período de existência do espírito passa, ele sai da condição de espírito bebê, alcança a condição de espírito criança. E com isso, ele vai também melhorando, inclusive, a sociedade. Nós vamos observar que essa sociedade ela está muito mais evoluída do que a outra que vivia dentro de buracos ou cavernas que encontravam, e essa já passa a construir as suas moradas, podendo se deslocar de um local para outro sem dificuldade, porque ele constrói a morada e não precisa mais de um buraco para se esconder. E Deus, sabiamente, da mesma forma que nós, quando mandamos uma criança para a escola, essa escola vai estar cheia de crianças, mas nessa escola terão jovens e adultos já mais amadurecidos que auxiliarão e coordenarão essas crianças. Assim, Deus também faz com que almas mais evoluídas renasçam nesses meios, ajudando-os a progredir. Então, nós vamos verificar que, à medida em que os séculos, os milênios passam, os espíritos vão crescendo, amadurecendo, evoluindo, até alcançar a condição de espírito cor de rubi ou espírito puro. E aí eu trago a imagem do Cristo como uma referência de um espírito que alcançou um grau elevado de pureza e de compreensão da vida. E nós vamos verificar que todos eles passam por um processo de reencarnações constante. Então, nós percebemos que o espírito ele surge bebê, e ao longo de muitos milênios e muitas reencarnações ele vai amadurecendo. Então a doutrina diz que os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. E aqui nós temos dois espíritos disfarçados, um de menino, outro de menina. E por esse gráfico aqui, como uma espécie de escala evolutiva, nós vamos observar que o espírito da menina tem esse grau, do menino tem esse grau evolutivo, e o espírito da menina é uma alma mais evoluída, com maior clareza. Então a gente observa que os corpos são jovens, são bebês, os corpos, mas as almas que ali se encontram são extremamente elevadas. Basta lembrarmos José, Maria e Jesus. Todos eles em corpos, todos eles um dia alcançaram um corpo amadurecido de 20, 30 anos, mas vamos observar que a alma mais amadurecida naquele conjunto familiar era o de Jesus. No Livro dos Espíritos, eles ainda finalizando esse ponto para nós, ele diz que o espírito não tem sexo, como o entendeis, pois que os sexos depende da organização. Quando ele fala que depende da organização, é que para nós a gente faz a definição de sexo desta forma, menino e menina. Mas o espírito, essa centelha, ela não tem sexo, ela não tem cor, ela não tem nacionalidade. Então ela pode habitar tanto um corpo masculino quanto um corpo feminino. E eles dizem que o espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o corpo de uma mulher. Isso está nas questões de 201 a 202 do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta: quando errante, quando o espírito está lá no mundo espiritual, antes da nova reencarnação, que prefere o espírito? Encarnar num corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? E eles respondem: isso pouco importa,
o que guia o espírito na escolha são as provas, porque ele haja de passar. Então, com essas informações fixas em nossa mente, fica mais compreensível o nosso estudo e daqui para frente a gente tem outras observações que vai complementar o que a gente começou. Aqui no Livro dos Espíritos, eles já diz para a gente assim: quando o espírito volta à vida anterior, então, quando essa centelha divina volta ao mundo espiritual, depois que ele desencarna, diante dos olhos que se lhe estende toda a vida pretérita, diante dos olhos se lhe estende toda a vida pretérita. O espírito, quando retorna ao mundo espiritual, ele olha para o seu passado e assiste às cenas do que ele viveu nas existências passadas, como se ali ele estivesse na frente de uma televisão assistindo um filme. Ele vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, tanto na vida física, antes de morrer, antes de desencarnar, quanto na vida espiritual. E aí basta lembrarmos o André Luiz no livro Nosso Lar, das dificuldades que ele experimentou. E diz que assim como de que modo teríamos evitado as faltas que cometemos, e reconhecemos justa a situação em que nos achamos no mundo espiritual, e nós vamos buscar, então, uma existência capaz de reparar as faltas que nós estamos assistindo das vidas passadas. Nós escolhemos provas iguais, as de que não soubemos aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. Então a gente escolhe, olha, isso aqui vai me ajudar a melhorar ou vai me dar condições de exercitar para que de futuro eu possa abraçar tal outra missão, tal outro compromisso ou tal outra corrigenda. E aí, no Livro dos Espíritos, eles dizem que não esqueçais nunca que o espírito, e aí a gente observa a nossa escala evolutiva aqui, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como encarnado ou desencarnado lá na erraticidade, está sempre colocado entre um espírito superior que o guia e o aperfeiçoa e um espírito inferior para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. E aí eu trago o nosso conjunto familiar. Pai, filhos, esposa. E aí a gente observa que o pai ou o esposo é um espírito que está nessa graduação de evolução. Nós vamos observar que a esposa ou mãe é uma alma com grau mais evoluído. Então, quando eles dizem que o espírito está sempre entre dois espíritos, entre um superior que o aperfeiçoa e o inferior com o qual tem que cumprir esses deveres, esse espírito que veste o corpo feminino, o uniforme feminino, intimamente na sua consciência, ela sabe que intuitivamente ela tem uma responsabilidade para com a alma do esposo. E nós vamos continuar a ver os filhinhos em que a filhinha tem uma condição equivalente à do papai. Então, os dois caminham em um grau evolutivo equivalente. Porém, a mamãe vai ser a responsável por instruir esses dois, pois ela carrega mais sabedoria. E vamos observar o filhinho com um grau mais evolutivo. Só que o filhinho, ele ainda é uma criança, ele não pode sobrepor as ordens e as orientações do papai, porque ele, inclusive, às vezes está na posição de bebê. Vamos observar Jesus, que com toda a sua soberania espiritual,
foi carregado por Maria, foi amamentado por Maria, foi cuidado por Maria, foi auxiliado a caminhar e a comer por Maria, recebeu a educação de José no trabalho, na marcenaria. Então a gente verifica que a alma, ela, enquanto está num corpo jovem, ela ainda não tem plena consciência das coisas e os pais são os orientadores. Mas vamos observar que o espírito da criança aqui, quando estiver com o seu corpo adulto amadurecido, será o esteio do conjunto familiar, porque ele é a alma de maior envergadura no seio dessa família, da mesma forma que Jesus era a alma de maior envergadura no seio do conjunto familiar dele. Então, no primeiro momento, quando criança, recebeu orientação. Mais tarde, foi capaz de auxiliar. Então, as nossas dificuldades no lar está muito atrelado à idade espiritual dos nossos esposos, esposas e filhos. Então, muitas vezes, as dificuldades do conflito, as dificuldades do entendimento, se encontra, pois, não compreendendo nós o grau evolutivo daquela alma que está junto de nós, muitas vezes nós queremos exigir dela aquilo que ela ainda não é capaz de compreender. É como nós, na idade que nos encontramos, exigir de uma criança de 5 anos responsabilidade, destreza e capacidade de fazer as coisas. Observamos que nós já estamos numa idade mais avançada e a criança só tem 5 anos. Então, qualquer pessoa de semblante tranquilo, ao observar um adulto exigindo de uma criança uma responsabilidade, uma disciplina, esse que observa vai falar: mas como você pode exigir de uma criança de 5 anos tal responsabilidade se ela ainda nem largou a chupeta, ela ainda amamenta, ela ainda usa fralda, ela ainda nem sequer sabe caminhar direito? Como exigir dela? E aí a doutrina nos mostra que muitas vezes, junto de nós, temos almas que são almas jovens, porém num corpo adulto. Então, essa alma jovem vai ser aquele senhor de barba branca, de cabelo branco e qualquer idade, fazendo coisas de criança. E isso nos ajuda a compreender quando Jesus nos pede e nos oferece um reino no céu, dadas as aflições ou as injustiças que experimentamos aqui. Porque muitas vezes vamos verificar um pai e uma mãe sendo abandonada pelos filhos, sendo que quando criança ele cuidou com carinho. Mas é que esse pai e essa mãe, ela, quando estava no mundo espiritual, ela, em função da necessidade de aprimoramento, ela pediu a Deus muitas vezes provas que foram iguais a que ela não soube aproveitar na existência passada, ou ela pediu lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. E com isso, muitas vezes, nasce ela trazendo no conjunto familiar almas muito jovens para ajudá-la a desenvolver a capacidade da paciência, do equilíbrio, da tranquilidade e da instrução. Só que quando nascemos, esquecemos, porque da mesma forma que recebemos um corpo novinho no plano físico, esse corpo novinho também tem uma memória física branquinha. Então nós precisamos estudar para preencher essa memória física e, com isso, a capacidade de compreender as coisas no dia a dia. E aí, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, agora lá no capítulo 9, eles dizem o seguinte:
A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Há outra caridade, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, as dificuldades ou as injustiças que experimentamos aqui, ela está vinculada às almas jovens que ainda muitas vezes não sabem das coisas, almas com as quais nós pedimos a Deus que pudéssemos nascer junto delas para que pudéssemos ter lutas que considere apropriada ao nosso adiantamento ou provas que são equivalentes às passadas e que não soubemos aproveitar. Então, essa capacidade de perdão nos auxilia a perdoar aqueles que estão à nossa volta, porque eles necessariamente são instrumentos de Deus no nosso caminho para esse desenvolvimento da paciência. E aqui a gente vê a escala evolutiva e vamos observar que o conjunto familiar ele é composto por almas de grau diferente. E são esse conhecimento que nos permite ter tranquilidade diante das lutas. No livro Consolador, Emmanuel nos traz uma orientação que vai nos ajudar agora a entender a passagem que está no nosso estudo. Ele diz o seguinte: perguntaram para ele, o espírita, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo? Ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias, esperando a palavra dos guias? Então, eles querem saber se estarmos aqui, por exemplo, agora reunidos é suficiente, ao participarmos de uma reunião mediúnica isso é o suficiente, ao recebermos uma cartinha psicografada ou um receituário é o suficiente? Então, ele diz que é indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade da sua vida. A frequência às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz aquisição de conhecimentos. Um guia espiritual pode ser um amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Da mesma forma que uma mãe pode acompanhar uma criança a uma escola e até se sentar na sala de aula com aquela criança, mas a criança tem que estar na sala de aula e a criança tem que assistir às aulas e estudar, porque a mamãe não tem como absorver esse conhecimento e transferi-lo para a criança. É o mesmo caso em que Emmanuel nos diz que o guia espiritual pode ser amigo, mas ele não pode fazer nada em nosso favor. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina para viverdes tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. E aí, quando eu achei esse texto, eu analisando ele e a passagem do Evangelho, eu
peguei essa condição que diz assim: somente na vida futura pode efetuar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. E aí a gente vê que lá na Almeida Revisada diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E depois, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é, no futuro, o reino dos céus. E aí eles insistem em que Jesus promete algo no futuro e nos fala que mesmo com a certeza da vida futura, difícil se compreender a conveniência de sofrer para ser feliz. Então, com esse quadro eu analisei um pouco mais e fui em outra Bíblia, porque aqui eu estou usando a Bíblia Almeida Revisada e Corrigida que nos traz isso. E me valendo de outra Bíblia, que é a Nova Tradução na linguagem de hoje, ela traz a mesma passagem com uma linguagem que me permite ter uma clareza melhor do texto da Almeida Revisada. Nessa nova tradução diz assim: felizes as pessoas. Então substituiu bem-aventurados pela frase ou pela palavra felizes, que é inclusive o que está no nosso dicionário em português. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Então, quando você troca a palavra tem fome e sede de justiça para tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, se torna mais claro, mais objetivo o ensinamento de Jesus, porque não é eu querendo que Deus venha sobre alguém cobrar dele algo que eu entendo que não é justo, que eu entendo que não é correto. Mas com essa nova colocação, eu passo a compreender que, na realidade, eu serei feliz por ter a capacidade, a fome e a sede de realizar a vontade de Deus aqui na terra. E eles dizem, pois, que eles a deixará completamente satisfeito. E no versículo seguinte, felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. E quando nós adotamos esse fazer a vontade de Deus, basta a gente voltar no quadro anterior, aonde nós encontramos a observação que os Espíritos nos traz, que diz o seguinte, lá no Livro dos Espíritos: Deus impõe ao Espírito a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. É uma vontade de Deus. Deus está reencarnado, aonde para uns é expiação e para outros missão. E como nós vimos, para alcançar essa perfeição tem que experimentar ou sofrer as vicissitudes da vida. E as vicissitudes da vida é o contrário, uma hora quente, outra hora frio. Então, uma hora pobre, outra hora rico. Outra hora num corpo masculino para saber as lutas que o uniforme masculino oferece, outra hora o uniforme feminino para eu conhecer as lutas que o uniforme feminino oferece ao espírito. Então, quando a gente analisa as passagens com diversos olhares clínicos, com diversas fontes de estudo, nos permite ter melhor entendimento sobre aquilo que Jesus nos ofertou. E aí Emmanuel nos chama a atenção agora, ante a justiça, dizendo o seguinte: muitas vezes, enquanto na terra sentimos-nos vitimados pelo destino e clamamos a justiça de Deus. E ele pede para a gente observar
os que acumulam dinheiro, criando os tormentos da fome, os que se valem do poder temporário, implantando a revolta e a penúria, os que aproveitam a inteligência para ferir e os que mobilizam a mocidade, a juventude, instilando no próximo o desencanto, a loucura, pelo ciúme, pelo desapego naquele conjunto de namorados em que um vai para o outro lado e o que fica angustiado. Então Emmanuel nos chama a atenção dizendo que enquanto na terra sentimos-nos vitimados pelo destino e clamamos pela justiça do céu, e ele pede, ele nos solicita que devemos observar à nossa volta os que acumulam dinheiro, porque promovem fome, os que têm poder temporário, porque implantam revolta e penúria, os inteligentes, porque ferem, e os que mobilizam a mocidade para a instilação no próximo do desencanto e da loucura. E aí ele nos diz assim: recorda, você lembra, você compreende que também acionaste o ouro e a autoridade, raciocínio e beleza, para flagelar e humilhar, chagar, ou seja, promover doença e feridas, ou denegrir alguém? Então, se você recorda disso, aceita no presente o cálice de amarguras pelo remédio feliz, capaz de lavar-te o ser para a alegria da luz. Por que que ele nos chama a atenção? Porque nós devemos observar que, conforme a nossa escala evolutiva aqui, o espírito ele começa a beber. E se nós observarmos o nosso bebê físico, ele, quando nasce, ele tem que ser carregado no colinho, depois ele começa com as crises de dores por causa de cólicas, depois ele vem com a aflição da coceira na gengiva, porque os dentinhos querem sair, ele tem que se amamentar, ele usa fralda, ele vai crescendo. Então, nós vamos observar que todo ser humano passa por esse caminho. Desse modo, todo espírito, quando surge bebê, ele também passa por lutas e dificuldades, por campo da vaidade, do egoísmo, do orgulho, até ele alcançar idade de compreensão, capacidade de instrução, a ponto dele mudar a sua postura. Então, quando Emmanuel diz, recorda que também acionaste o ouro e a autoridade, ele está dizendo, olha, você também no passado esteve nesses campos de raciocínio, de beleza, de autoridade e não utilizou adequadamente em favor da sociedade, mas sim em seu proveito. Agora, aceita no presente esse cálice de amargura, porque ele é um remédio feliz, capaz de te lavar o ser para a alegria da luz. E aí eu trago novamente a lembrança de quando nós estamos no mundo espiritual, nós espíritos, nós olhamos as faltas que cometemos e que deram causa ao nosso sofrer, assim como teríamos evitado esses erros, reconhecemos justa a situação em que nos achamos e buscamos uma nova existência capaz de reparar. E nessa nova existência são provas que ou erramos, que são provas que nós vivenciamos no passado e que falhamos, ou são lutas que consideramos apropriadas à nossa melhoria. E já indo para o nosso final, Emmanuel vai dizendo que não rogues justiça no dia de tua dor, e sim rogue aumento de compaixão junto a Deus,
nos tribunais da divina sabedoria, restaurando a ti mesmo, capacitando a ti mesmo para seguir em frente, valoroso e sereno na própria redenção ante a bênção da lei. E a redenção significa a ação ou efeito de redimir. E redimir significa fazer a reparação de um erro, um crime, uma falta. É o retratar, redimiu os condenados de seu crime, ou seja, reparou os condenados dos crimes que eles cometeram no momento passado. E aí Emmanuel vai finalizando, trazendo essa colocação. Então observa, à sua volta os que acumulam dinheiro, pois produzem fome, os que se valem do poder para implementar a revolta e a penúria, os que carregam a inteligência para ferir e os que mobilizam a mocidade, estilando no próximo o desencanto e a loucura. E recorda que também acionaste o ouro, aceitando no presente esse cálice, nos convidando a buscar em nós mesmos o entendimento das dificuldades que experimentamos. E aí, nós chegamos a esse ponto em que um doutor da lei pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como interpretas o que está escrito na lei? Porque se nós não sabemos o que está escrito na lei, sofremos com as dificuldades que a vida nos oferece. Mas se conhecemos o que está escrito na lei e não compreendemos, então também sofremos porque não achamos justo a situação. E Emmanuel nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. Carregamos humildade? Somos humildes diante dos quadros que experimentamos? E o orgulho entre os vícios que de Deus afasta a criatura, e isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Deus. E aí a gente vê a humildade, a gente pensa, tá, mas eu sou humilde. E aí, para a gente entender humildade, eu trouxe uma definição bem justa, bem clara de Emmanuel, que nos auxilia muito para a gente finalizar o nosso estudo. Emmanuel diz que a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez, na fome. A humildade não está nesses lugares. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, de julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio, na honra pessoal, apenas abençoa. Porque nós estamos abençoando aquele que nos feriu, nós estamos compreendendo que a dificuldade que nos alcançou é fruto do nosso aprendizado e nós vamos compreender que esse aprendizado, essa aceitação, ela condiz com o que o Evangelho de Jesus nos oferece. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeita. Eu espero que esse conjunto de informações possa nos trazer auxílio e reflexão no entendimento desta passagem,
Eu fico agradecido pela companhia de todos e aquele que tiver alguma informação a mais a complementar ou uma questão que possa nos auxiliar, fiquem à vontade. Andréia, é com você. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, que tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oh, Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. E assim, Pai, nós estamos agradecendo
a Deus nosso Senhor, nosso amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria de Nazaré, agradecendo esses companheiros encarnados e desencarnados, que nos ajudam a tornar possível esse encontro tão maravilhoso, aonde nos elevamos para te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade neste mundo ainda de provas e expiações. Agradecemos a todos esses companheiros e pedimos a Ti, Senhor, que a todos eles, tanto de um plano como de outro, recebam as bênçãos derramadas neste momento em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Pai, cairmos em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito obrigada a todos vocês